Olá, uma criança pode salvar um casamento arruinado? Conheçam a história de Regina, uma mulher que sofre nas mãos de um marido abusivo e dominador e que tem a tarefa de lhe dar um filho. Mas não se esqueçam de deixarem o seu like e as suas críticas nos comentários. Inscrevam-se e ativem as notificações para mais histórias como esta. E prestem bastante atenção, pois pode acontecer com vocês. Presa. Apesar de morar numa casa imensa no bairro mais rico da cidade, Regina sentia-se presa e isolada. Ela conheceu Alexandre numa festa, na emissora em que trabalhava como dançarina de um programa de grande audiência aos domingos. Alexandre era um dos principais executivos da principal acionista da emissora. Apesar de ser um belo rosto sorridente na frente das câmeras, a vida de Regina e de suas colegas era agitada nos camarins. Cocaína e grandes quantidades de álcool estavam sempre presentes. Numa dessas festinhas, ela acabou sendo internada às pressas devido a uma overdose. Mas foi um fato bem encoberto pela emissora e uma mancha no passado que jamais ousou contar ao marido. Logo após o casamento, Alexandre a convenceu a deixar o programa a fim de se dedicar a uma vida menos agitada. Regina relutara no começo, mas acabou cedendo. Contudo, as coisas não pararam só aí. Tempos depois, o trabalho de modelo começou a incomodá-lo. Eu não te dou tudo o que você precisa? Te falta alguma coisa nesta casa? Então por que tem que posar para essas revistas com poucas roupas? Eu tenho uma reputação a zelar, sabia? Regina não via as coisas dessa forma e já começava a achar que cometera um grande erro ao ter se casado com Alexandre. A gota d'água foi a tatuagem que fez numa rara saída com a amiga. Regina não imaginava que Alexandre odiava tatuagens, que só se interessou por ela por não ter nenhuma. Mas que merda é essa, Regina? Ele gritou atirando a xícara de café para longe. A tatuagem era apenas as iniciais do nome dela e da amiga em meio ao símbolo do infinito. Um desenho discretíssimo, que parecia até um sinal de nascimento. Mas Alexandre não se conformou e contactou uma pessoa para que fosse até a sua casa apagar a tal tatuagem. Cansada dos abusos do marido, ela saiu no meio da noite e foi para o apartamento da amiga. Volte para casa, Regina, Alexandre disse após empurrar a porta e derrubar a Bruna, que tentou impedir a sua entrada. Não, eu não vou voltar, Alexandre. Nosso casamento acabou. Você ouviu, não ouviu? Bruna rosnava. Agora deu fora antes que eu chame a polícia. Você não tem escolhas, Regina. Lógico que eu tenho, Alexandre. Eu vou voltar a trabalhar. Ele sorriu, meneando a cabeça, discordando. Em seguida disse: parece que você não entendeu, mas eu vou te explicar para que fique bem claro. Eu fui promovido a diretor da empresa que detém as maiores ações de todas as emissoras desse país. Posso assegurar muito bem que você não consiga trabalho em lugar nenhum, nem você e nem para essa sua amiguinha aqui. Aliás, basta eu dar um telefonema para que ela fique desempregada agora mesmo. Então, Regina, o que vai ser? Ele está blefando, Gina. Não volte para esse cara, Bruna alertava. Mas Regina sabia que não, e não queria envolver a amiga naquilo. Acabou pegando as malas e voltando. Alexandre não aprendeu em casa. Regina continuava com seu livre-arbítrio para sair, mas aonde quer que ia, havia alguém a vigiando e reportando todos os seus passos ao marido. Sem privacidade, ela mesma se reclusou. Não tinha mais o prazer para caminhar na orla da praia e nem para fazer compras. Para muita gente, os anos passavam depressa, mas para Regina, cada minuto naquela casa era uma tortura. O programa para o qual dançava continuava líder de audiência aos domingos. As antigas colegas conseguiram progredir na carreira. Uma até virou apresentadora em outra emissora. Para ela, restou o ostracismo. Uma mulher que fora uma das mais desejadas do país e que agora não era menos do que uma lembrança vaga que vivia um casamento melancólico
com um marido dominador. Ao contrário da esposa, a carreira de Alexandre continuava progredindo. Ele tinha grande chance de se tornar um dos sócios proprietários da companhia, o que elevaria ainda mais o seu padrão de vida. Mas faltava algo. Uma bela família feliz é a imagem que queremos transmitir ao mundo, meu caro Alexandre. Regina nunca quis ser mãe, agora mais do que nunca, pois não queria aumentar seus laços com o marido, trazendo uma criança ao mundo. Mas Alexandre estava determinado e não alegou razões profissionais. Pelo contrário, disse à esposa que um filho seria um divisor de águas no casamento deles. Regina, que não estava nem um pouco interessada em salvar aquele casamento, perguntou: "Eu tenho a opção de dizer não?" Alexandre suspirou e respondeu: "Não, você não tem." Ela até que tentou evitar. Tomava pílulas escondida, mas nada podia escapar do conhecimento de Alexandre. Em 7 anos de casamento, ele nunca chegou a ameaçar agredi-la fisicamente, mas o olhar que lançou à mulher antes de jogar as pílulas no vaso a fez temer pela vida. 4 meses depois, a boa notícia: "Parabéns, vocês vão ter um bebê", disse o médico. Não tinha uma noite que Regina se perguntava como iria ser o futuro daquela criança num lar como aquele. Talvez ela mudasse o jeito de agir de Alexandre, mas vinha outra pergunta: conseguiria perdoar o marido depois de tudo? Ela achava que não. "Que Deus tenha piedade de nós", ela sempre murmurava. Apesar de tudo, as aparências foram mantidas. O chá de bebê, o chá de revelação, tudo aconteceu sob a supervisão de Alexandre, que a alertava para que sorrisse para os convidados. Correu tudo bem no parto. Entre a dor e a cicatriz da cesariana, ela escolheu a segunda opção. Benito era uma criança perfeitamente saudável e Alexandre prometeu amá-lo para sempre. 3 meses depois, Alexandre apressava a mulher para que descesse logo, sob o olhar da jovem babá. "Regina, não posso me atrasar, sabia? É o meu coquetel de comemoração." Ela apareceu 3 minutos depois. A babá notou uma expressão estranha na mulher. Parecia assustada. "Quanta demora para dar um banho no bebê?" O marido resmungava, pegando as chaves do carro. "Qualquer coisa pode ligar para o meu celular", Regina dizia para a babá. "Ele está dormindo, mas não se preocupe, não deve acordar mais hoje." A babá assentiu. O coquetel foi marcado por muitas risadas e congratulações ao novo sócio proprietário da companhia. Regina pousou para algumas fotos, mas esteve deslocada a maior parte do tempo, os pensamentos perdidos em algum lugar da história. Era quase meia-noite quando voltaram para casa. A babá, ao lado da babá eletrônica, sorriu para seus contratantes. "Então, ele te deu muito trabalho?" Alexandre quis saber. "Nada, está dormindo como um anjo." Alexandre pagou a jovem e ela se despediu assim que o Uber chegou. Ele subiu para ver o filho enquanto sua esposa se sentavam no sofá e olhavam nada. A musiquinha de ninar tocava no pequeno carrossel acima do berço. Alexandre moveu o véu que protegia a criança dos mosquitos e arregalou os olhos ao ver a água saindo dos pequenos ouvidos de Benito. "Meu Deus, o que você fez?" O berro dele pôde ser ouvido em todo o quarteirão. Regina, sentada no sofá e anestesiada pela sensação mais estranha de sua vida, deixou escorrer uma lágrima de um dos olhos.